Boa noite, gente. Eu sou o aluno Raquel Borges, sou estudante e estagiário do curso de Letras Português pela Universidade Aberta e vim aqui apresentar para vocês uma microaula de um assunto do livro do primeiro ano, esse livro aqui que eu estou trabalhando de português, de Graça Seite, Márcia Travalha, Ivone Ribeiro, Rosário Starling. Estou trabalhando nesse livro e o assunto escolhido para essa microaula de hoje é funções da linguagem. Então, esse trabalho é um trabalho avaliativo, uma microaula onde eu tenho o objetivo de apresentar para vocês esse assunto, funções da linguagem. Para a gente começar então um breve conceito, do assunto. O que seria a função da linguagem? É o modo como nós indivíduos nos expressamos para transmitir um determinado contexto com a intenção que a gente tem e para quem a gente quer levar essa mensagem, esse contexto. Ou seja, é o processo do uso da linguagem com a intenção que a gente tem ao construir essa mensagem e saber para quem a gente vai direcionar essa mensagem, de que forma a gente quer atingir esse receptor, esse ouvinte. Antes da gente detalhar a função da linguagem, primeiro, as funções da linguagem elas são 6. Antes da gente conceituar e caracterizar cada uma delas, vamos voltar um pouquinho no assunto que a gente já conhece, que é os elementos da comunicação. Por que eu vou apresentar os elementos da comunicação? Porque os elementos da comunicação têm ligação direta com as funções da linguagem. As funções da linguagem se baseiam nesses elementos, pois quando a gente constrói o contexto, a mensagem, ela dá ênfase em algum desses elementos, então aí ela está se referindo a alguma dessas funções da linguagem. Então vamos lá, os elementos da comunicação, como a gente bem deve lembrar, é o emissor, que é o que envia a mensagem, o receptor, que é o que recebe a mensagem, que é o conteúdo que está sendo tratado, o canal, que é o meio pelo qual a gente está transmitindo essa mensagem. No nosso caso, a gente está usando aqui as mídias sociais, muito provável que vocês estão usando um celular ou computador para assistir. O código, que é como está sendo elaborada essa mensagem. No nosso caso, a gente está usando a língua portuguesa, mas poderia ser bem através de gestos, de sinais, de imagens, E o contexto. O contexto é o objetivo dessa mensagem, a situação a que se refere a mensagem. Então, esses são os 6 elementos da comunicação, como eu já falei e repito, estão ligados às funções da linguagem, pois quando a gente elabora a mensagem e ela dá ênfase em algum desses elementos, ela está se referindo a alguma dessas funções da linguagem que a gente vai falar agora. Vou começar falando sobre a função informativa ou função referencial, como a gente pode chamar. É a função que tem objetivo de levar a informação, de fazer saber, de levar o conhecimento de forma clara, direta e objetiva. Exemplos dessa função a gente pode encontrar cardápios de restaurante, divulgação científica, através de notícias, jornais, de reportagens. Esses são alguns exemplos da função informativa ou referencial, como assim pode ser chamada. Bom, gente, a função que a gente vai falar agora é a função, a gente falou da função referencial, ou informativa, e agora a gente vai falar da função emotiva ou expressiva. Qual é o objetivo dessa função? A função emotiva ou expressiva, ela tem o objetivo de exprimir os sentimentos e as emoções do emissor. Ele não se preocupa muito para quem ele vai levar a mensagem, ele se preocupa em escrever, repassar os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções sentidas ali naquele momento. Alguns exemplos claros de função emotiva ou expressiva são
cartas pessoais, quando a gente envia para alguém, a gente geralmente escreve o que está sentindo, saudações, saudades, a gente escreve essas coisas, né? O diário pessoal, que hoje em dia não é mais tanto usado, mas a gente antigamente, né, tinha mania de usar o diário pessoal, onde a gente anotava como foi o dia e tá. E também tem bilhetes. Bilhetes também são exemplos, são 3 exemplos que a gente pode usar na função emotiva ou expressiva. Cartas pessoais, bilhetes, diário pessoal. Poemas líricos também, onde o poeta escreve ele exprimindo seu próprio sentimento, também pode ser usado como exemplo dessa função emotiva ou expressiva. Então, gente, a função que eu vou falar agora é uma das funções mais fáceis que eu acho, né, para conceituar, é a função conativa ou apelativa. Qual o objetivo dessa função? Ela tem o objetivo de persuadir, ela tem o objetivo de convencer, de te fazer acreditar no que ela está falando, no que ela tá, na mensagem que ela está passando. Ela tem o objetivo de fazer você apoiar a ideia, de te convencer a querer comprar determinado produto ou serviço. Então, tem exemplos muito fáceis dessa função, que é propaganda, né? Textos publicitários. Você vê ali um outdoor ali, compre, você vê essas propagandas publicitárias de algum produto, de determinada marca, que te induz a querer comprar ou a adquirir aquele serviço ou produto. Esses são exemplos claros e simples de função apelativa. Dando continuidade ao assunto, eu vou falar agora da função metalinguística. É uma das um pouquinho mais complicadas, mas vamos esclarecer aqui, né? Função metalinguística tem o objetivo de falar da própria linguagem que está sendo usada. Ela tem a preocupação do falante, está voltada ao próprio código que está sendo usado na mensagem, né? Como seria isso? É quando, por exemplo, acontece em um poema estar falando do próprio poema. Um poema que fale de poema. Uma música que fale sobre música, como, sei lá, estivesse descrevendo a música. Né? Na letra da música ela se refere a uma própria música, né? Ou também, por exemplo, tem um quadro do Vincent van Gogh, onde ele pinta uma tela, ele está pintando a tela e fazendo o seu autorretrato, está pintando ele mesmo na tela. Então isso é um exemplo claro de metalinguística, né? Ele está aqui pintando e o autorretrato. Outra função para os dias atuais, outro exemplo dessa função metalinguística nos dias atuais é selfie. Quando você está aqui fazendo uma selfie, por exemplo, e você está tirando outra foto sua tirando a selfie. Então você está tirando a foto da foto, né? Esse é um exemplo claro que a gente pode usar para a função metalinguística. Para fechar aqui, a gente tem mais 2 funções, que é a função fática e a função poética. Qual o objetivo dessas 2 funções? A função fática tem o objetivo de estabelecer, manter o contato numa conversa, né? Numa comunicação. Como assim? Quando aquelas expressõezinhas que a gente usa, ou gíriazinhas que a gente usa para dar aquele alertazinho ali, para ver se o companheiro está atento na comunicação, para manter a comunicação ativa, né? Então, quais são essas expressões que a gente pode citar? No telefone, por exemplo, quando a gente fala alô, a pessoa responde alô, quem fala? Quando a gente fala ei, entendeu? Tá aí, hein, essas expressões, elas são um exemplo que a gente pode citar na função fática. São essas mini expressões que a gente usa na comunicação para manter a comunicação ativa, para dar uma acordada ali na pessoa, para manter a comunicação ali, né, em alerta, para saber se está tendo a troca. Essa é a função fática.
E por último, a função poética, que por sua vez está voltada e tem a preocupação, né, com a beleza, com a estrutura, com a sonoridade, com o ritmo. Quais são os exemplos dessa função? São poemas, são rimas, letras de música. Esses são exemplos claros da função poética. Então, galera, o assunto que eu estou para repassar é esse. Funções da linguagem, como a gente viu, são 6 e estão voltados aos elementos da comunicação, cada um dando ênfase a um desses elementos. Então, o assunto era esse e valeu. Obrigado pela atenção.